Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Que possamos, nessa noite de hoje, nesse encontro, estarmos aqui amparados, pela espiritualidade, por Miramês e toda a sua equipe. Que possamos receber na noite de hoje aquilo que viemos aqui em busca, do nosso equilíbrio, de conhecimentos da doutrina, para que possamos nos equilibrar cada dia. Eu vou trazer aqui já alguns recados, que nós já temos aqui permanentes. Alguém pela primeira vez aqui na casa de Miramês? Não? Alguém pela primeira vez numa palestra espírita? Também não, Então tá ótimo. Bom que estamos todos em sintonia aí, com a doutrina, espírita. Fica mais fácil para a gente conduzir aí a reflexão. Bom, pessoal, a casa está oferecendo aí, o estudo para tarefeiros iniciantes. Já está, em prática. E quem quiser também fazer esse estudo, é hoje, segunda-feira, começa hoje. Começa nesse horário agora e vai até as 21h15, tá bom? Não precisa ser tarefeiro. Quem quiser aprender sobre a doutrina, sobre o início da doutrina, estudar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, são todos os conteúdos que estão dentro desse estudo aí. Então, é às 19h45 até as 21h15, tá bom? Estão todos convidados aí. Bom, nós temos aqui na casa, a evangelização, que acontece todas as segundas e quartas-feiras, das 20 às 21 horas, e domingo de 9 às 10 horas. Pré-mocidade, segunda e quartas-feiras, de 20 às 21, domingo de 9 às 10 horas. Temos também a evangelização de bebês, que acontece segundas e quartas-feiras e domingo no mesmo horário. A mocidade é ao sábado, às 14 horas. No sábado também, nós temos o estudo do ESD, que começa às 17 horas. Não precisa fazer inscrição, é só chegar aí no horário aí, se juntar à turma e estudar, tá bom? E tem no sábado também o coral, pessoal. Vocês já têm visto aí a apresentação do coral, não tem? Eles têm vindo aí nas quartas-feiras e está muito bom o coral. Mas quem quiser participar, pode vir aos sábados aí para fazer o treinamento e participar também. Tá bom? Estão todos convidados aí. Bom, a casa oferece o atendimento fraterno. Como que funciona esse atendimento fraterno? Tem que chegar até às 19 horas e deixar o nome na recepção, que logo, quando houver a possibilidade, será chamado para esse atendimento. Tá? Esse atendimento é feito numa sala, com a pessoa aqui da casa, e é um atendimento sigiloso, tá? Então é só deixar o nome lá, que serão chamados para esse atendimento fraterno. Isso acontece às segundas, quartas-feiras e também aos domingos, de 9 horas, tá? Começa às 9 horas, aos domingos. Na quarta-feira tem a orientação espiritual. Quem deseja receber uma orientação espiritual, pode deixar o nome na recepção, que no final, da palestra, trago, esta orientação para a pessoa, tá bom? Temos na casa a visita aos enfermos, que acontece todas as quartas-feiras, às 14h30. Quem sentir a necessidade de um atendimento em casa, seja para ele mesmo ou para algum ente querido, deixa o nome na recepção, que a equipe entra em contato para ver a possibilidade desse atendimento. Tá bom? E também a casa oferece, pessoal, orientação para a implantação do culto cristão no lar, que é muito importante nós termos essa prática desse culto cristão no lar. Nós temos na página da FEIM, que também explica, mas quem quiser conversar, quiser mais orientação, deixa o nome na recepção, que a equipe vai entrar em contato, para dar essas explicações, tá bom?
Então nós vamos então dar início aí à nossa reflexão. O nosso tema de hoje: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Quem disse isso? Alguém arrisca? Quem? Não. Jesus. Então, gente, nós vamos então aproveitar e convidar Jesus para participar conosco desse entendimento, desse estudo, para que possamos ter com Ele do nosso lado mais tranquilidade para essa compreensão do estudo da noite de hoje. Então vamos então rogar ao nosso Mestre amado, a Jesus querido, que esteja conosco hoje nesse nosso encontro, porque como Ele mesmo disse, onde houver um ou mais em meu nome, ali estarei presente. Jesus, Mestre querido, te rogamos que possa continuar conosco, nos ensinando os caminhos da verdade, os caminhos da vida, que possamos aprender com o seu Evangelho cada vez mais todos os ensinamentos que vão nos levar à verdade. Querido amado, querido Mestre Jesus, esteja sempre conosco na nossa caminhada. Nos ensine a ter a paciência, nos ensine a ter a bondade, nos ensine cada vez mais a amar, como trouxe para nós aqui no nosso planeta. Esteja conosco, Mestre amado Jesus, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Bom, esse tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais nos estudos, pode buscar lá o livro dos Espíritos, e dar continuidade no estudo. Porque muitas das vezes, pessoal, o tema, o capítulo é muito grande e a gente não tem essa disponibilidade para trazer tudo minuciosamente. Então a gente vai procurar aqui fazer a interpretação, para que possamos ter um pouco de entendimento desse conteúdo, que nós vamos falar hoje aqui. Então, Allan Kardec, ele preparou esse evangelho com muito carinho, e ele vem fazendo uma base desse evangelho para que tenhamos o conhecimento de todas as leis morais de Jesus, que deixou para nós aqui. Então, nós vamos aqui seguir o que os nossos colaboradores da doutrina espírita, que é o Haroldo Dutra, Simão Pedro e tantos outros que nos orientam, que todas as vezes que nós vamos fazer um estudo, é importante nós buscarmos o conteúdo, a contextualização do período em que foi falado aquela passagem. Para quê? Para que a gente tenha o conhecimento dessa interpretação, dessa tradução. Porque muitas das vezes a gente pode trazer para nós uma interpretação para o tempo de hoje. E Jesus, ele falava no seu tempo, no tempo dele. Então ele usava as palavras daquela época, daquele tempo. Então está aí a importância de nós buscarmos essa compreensão do que falava lá atrás, lá naquela época, na cultura desse povo, para que a gente consiga trazer para nós a verdadeira interpretação do que eles querem dizer ali para a gente ali. Lá naquela época, Jesus falava para os judeus. Então, tem as palavras que ele fala lá: curar, ressuscitar,
e expulsar os demônios. Hoje nós temos aqui, na nossa época, nós temos várias palavras, né? Inclusive hoje a tecnologia, né, tão avançada, nos permite ter tantas palavras que a gente tem que traduzi-las, né, para a gente entender um pouco sobre essas palavras, para a gente não confundir, né, a interpretação. Um exemplo que eu trago para vocês aqui, até fiz questão de anotar, é a palavra memes. O que significa memes? Isso são imagens, vídeos que rolam na internet, que eles fazem crítica, né? Fazem figurinhas. Então, vocês não imaginam lá atrás, se falasse uma palavra dessa lá atrás. Ninguém ia entender, né, o que era essa palavra. Então, hoje, nós vamos trazer aqui que naquela época, a palavra que em grego, né, que era traduzida, era anastasis. Essa palavra anastasis, lá eles interpretavam traduziam essa palavra como reerguer, levantar. Né? E hoje, né, para nós aqui, ela foi traduzida curar, ressuscitar. Então, lá atrás, o entendimento dessa palavra era isso aí. Eles usavam, né, esse entendimento, porque quando se falava erguer, levantar, o que eles entendiam? Vamos colocar assim que uma pessoa está morta. Então ela está deitada, né? Está deitada. Então para eles, eles não viam, não é a morte física que eles estavam tratando aqui. Eles estavam tratando aqui de estar morto, mais espiritualmente. Entendeu? Então, o que eles falavam dessa palavra erguer e levantar? Eles precisavam levantar essas pessoas que estavam mortas. E por que essas pessoas estavam mortas? Porque essas pessoas, elas se afastavam da lei divina. Então, quanto mais se afastava da lei divina, eles estavam mortos para aquela sociedade, para aquele povo. Então, naquele tempo, isso foi no primeiro século, gente. Já você vê, muito tempo atrás, primeiro século lá da Palestina, né, que eles traduziam essas palavras lá. Então, nessa época, Jesus, conversando com os seus apóstolos, Jesus chamou os apóstolos, chamou os 12 apóstolos. Chamou os 12 apóstolos e deu para eles uma missão. Olha para vocês verem a missão. Imagine vocês, Jesus chamando, né, cada um de nós, assim como se fosse os 12, e passar para a gente uma missão. Então ele chamou os seus apóstolos e passou para eles uma missão sublime. Qual que era essa missão? Curar, ressuscitar e espantar os demônios. Então, gente, esses 12, eles eram homens comuns, como nós. Eles não eram anjos, eram pessoas simples, às vezes com muita dificuldade, né, de entendimento, mas eles tinham um diferencial. Por isso que Jesus os chamou, por isso que Jesus os separou, por isso que Jesus tirou eles da multidão, porque eles se colocaram disponíveis e com boa vontade para seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, este foi o diferencial, né, desses apóstolos que foram separados da multidão.
Qual que é essa multidão, gente? Quem que é essa multidão? Porque Jesus estava sempre em volta da multidão, correto? Para trazer os seus ensinamentos, né? Trazer suas orientações. Mas muitos não ouviam. Vocês já ouviram, né? Aquela frase, ouvidos de ouvir. Então muitos ouviam Jesus. E muitos ficavam apaixonados com a fala de Jesus. Muitos ficavam emocionados com a fala de Jesus. Alegres, felizes de ouvir Jesus. Só que essa multidão, não dava um passo à frente. Não buscava o esforço de seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Só ouviam. Ficavam felizes, né, gostavam de ouvir Jesus, de ouvir suas palestras, seus ensinamentos. Ouviam, mas aquilo entrava no ouvido e saía no outro. Não tinham o firmamento, não tinham a disponibilidade, a boa vontade de dar seguimento aos ensinamentos de Jesus. Então, por isso que esses 12 foram chamados para fora da multidão, porque eles prestavam atenção em Jesus, eles queriam fazer, pelo menos tentar fazer o que o Mestre ensinava. Já é um passo, não é? Se nós pelo menos tentarmos, já é um passo. Já estamos dando um passo à frente, já estamos melhorando. Então, essa separação foi muito importante. Então, gente, a missão que Jesus passa... Então, pergunto para vocês, e vocês vão ficar aí pensando, lá no final eu vou voltar nessa pergunta. Nós somos multidão ou nós somos discípulos? Faça uma reflexão. Lá no final eu vou voltar com essa pergunta para a gente finalizar. Bom, então esse esforço desses 12, porque eles estavam intimamente ligados a Jesus. Intimamente, gente. Então, quer dizer, bem próximo, né? Bem sintonizado com o que Jesus queria. Então, Jesus passa para eles essa missão. E nós vamos aqui tentar entender o propósito dessa missão. Nessa nossa reflexão, nós vamos tentar extrair, né, desse dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, um pouquinho, um mínimo que nós aprendemos aqui hoje. Eu tenho certeza que nós vamos fazer diferente amanhã. Tenho certeza. O mínimo, tá? Como eu falei aqui, é um pequeno esforço, gente. É um esforço de cada um. Então, Jesus passa para eles a missão, então, né? Fala para eles: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai aos mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Está em Mateus, quem quiser conferir lá, está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. São vários versículos, mas o capítulo é o 10, tá?
Está lá em Mateus. Então, como eu já disse aqui, isso foi lá no século I da Palestina. Então, esses verbos, restituir, ressuscitar, curar, expulsar, era a missão dos 12. Então, Jesus falou para eles: vocês vão fazer isso. Beleza. Então, a palavra em curar, ressuscitar, tem outro sentido quando traduzido nessa palavra anastasia, que eu falei que é levantar e reerguer. Então, vamos ficar com esse levantar e reerguer. Ok? Ao traduzir, traduziu para curar e ressuscitar. E por que levantar e reerguer? A pessoa que estava morta, ela estava deitada inativa. Então, está lá deitada, parada, certo? Mas ela estava morta não no sentido material, mas quando ela estava afastada da vida, afastada da lei divina. A lei que traz a felicidade. Por isso, eram considerados inativos mortos. Precisava trazer para a vida novamente. Então era preciso levantar, era preciso erguer. E não é assim, pessoal, que nós nos sentimos quando nós estamos afastados da fé, quando nós ficamos distantes de uma oração. A gente vai para o caminho da depressão, a gente vai para o caminho da tristeza. E o que acontece com nós quando nós estamos nesse caminho? É como disse aqui, nós estamos mortos. Nós estamos mortos. Estamos mortos de tristeza, estamos mortos de angústia, estamos mortos de pensamentos ruins. Então, naquela época, esse era o entendimento, era a cultura deles. Então, o papel era trazer de volta ao caminho. Então, a pessoa, que está lá angustiada, que está longe da lei divina, longe dos ensinamentos de Jesus, podemos falar ou não podemos falar que ela está morta? Então, esse era o papel. Essa pessoa que estava nessa situação, ela precisava de ser levantada. Ela precisava de ser erguida para trazê-la de volta para o caminho, para trazê-la de volta para o entendimento das leis, para trazê-la de volta para a fé, para que ela tenha força, energia e vida novamente. Então, esse era o sentido da missão dos apóstolos. Tem uma outra situação, quando eles falam da saúde. Então, a saúde para eles era a lei divina. E cada vez que se afasta da lei divina, adoece, morre. Como eu acabei de explicar para vocês. Esse era o sentido deles. Então, o que eles entendiam naquela época por doença, por morte e por lepra? As pessoas que estavam com doença, e normalmente a doença era uma doença externa, ela vinha na pele, eles consideravam que essa pessoa estava morta. Por que essa pessoa estava morta? Ela tinha um problema. Ela tinha um problema com o Criador. Ela estava afastada da lei divina. Então,
esse sentimento que trazia essa doença, esse sentimento estava no coração. No coração. Tem uma passagem aqui, lá do Primeiro Testamento, que vem falar da lepra. Foi, eu acho que a primeira vez que citaram sobre a lepra foi quando a irmã de Moisés estava com inveja de Moisés, do diálogo, do relacionamento de Moisés com Deus. Então, gente, nós estamos falando aqui de sentimento, estamos falando aqui de coração. O que nós temos no nosso coração que isso é interno, que nos prejudica, que nos adoece? Podemos citar várias situações aqui: inveja, ciúme, e por aí vai. Então, naquela época, quando isso acontecia, essa pessoa, ela tinha um problema, a criatura tinha um problema com o Criador, porque isso não estava na lei divina. Se não estava na lei divina, era contrário à lei divina. Então a pessoa precisava se reajustar. Como que ela se curava disso? Retornando aos ensinamentos, extraindo do íntimo dela aqueles sentimentos. Então, aí já está indo uma dica aí para o trabalho dos 12 apóstolos. Porque quando Jesus fala para eles assim: vocês vão lá, vocês vão curar, vocês vão ressuscitar. Então, aqui nós já estamos tendo aqui o entendimento disso. Não é ressuscitar um morto fisicamente, é ressuscitar a pessoa que está morta espiritualmente. Essa é a missão dos 12. A caminhada deles é para isso. Então, quando a gente traz que existe um problema com o Criador, nós temos que mais rapidamente procurar estar resolvendo isso, gente. Não podemos ficar o tempo, uma eternidade, uma encarnação, para retornarmos, ao caminho, para retornarmos à vida. E é engraçado que o entendimento dessa lepra, que é dessa cultura deles lá, não só a lepra, mas tinha outras doenças, que eram vinculados dessa forma, por esse afastamento da lei divina. Então a pessoa precisava resolver essa situação, ela precisava caminhar nisso. Engraçado que Moisés pediu socorro, pediu amparo para a irmã dele, e Deus falou com ele: não, então você vai tirar ela do ambiente, deixar ela 7 dias fora, para depois ela retornar. Então 7 dias para que ela pudesse fazer a limpeza dela, tirar do coração todos os sentimentos que fazem parte aí da nossa caminhada, mas que nós vamos aprender, que temos que dar conta
de tirar do nosso íntimo esses sentimentos que nos adoecem. Caminhando aqui, então a cura aqui, curar os enfermos, não é cura do corpo físico, é sim pensar que o corpo sadio traz as doenças da alma e o corpo doente está tratando do espírito imortal. Vou repetir. O corpo sadio traz as doenças da alma e o corpo doente está tratando do espírito imortal. Então, gente, pensa aí nas encarnações. Se hoje uma doença chega para nós estamos fazendo o quê? Tratando do espírito imortal. Quando nós formos visitados por uma doença, vamos lembrar que nossos irmãos espirituais nos falam: o corpo doente é tratamento para o espírito imortal. E todos aqueles que querem seguir os passos de Jesus são convidados a participar dos processos de cura dos irmãos de jornada. Mas sabemos que só podemos cuidar um do outro quando cuidamos de nós mesmos. Quando cuidamos das nossas doenças. Perceberam, pessoal? Para que eu consiga levar para alguém algo positivo, algo que vá ajudar a pessoa, para tirar ela de uma certa situação, eu já tenho que ter vivenciado isso e cuidado disso. Isso já não pode mais fazer parte de mim. Por quê? Porque eu cuidando de mim, eu me preparando, eu vou ter... Isso não vai ser de um dia para o outro. Às vezes, várias encarnações. Mas a partir do momento que eu me preocupar, que eu buscar a resolver esses sentimentos que me afligem também, eu vou passar por um processo de entendimento, de sofrimento, de esforço, que quando eu ver o próximo na mesma situação, eu vou ter compaixão. Eu vou entender a situação daquele irmão. Eu vou entender por que ele está passando aquilo. E eu vou ter o caminho para ajudar, para colaborar, para reerguer, para levantar. Esse é o grande ensinamento de Jesus nesse capítulo. É a grande tarefa desses 2 apóstolos que saíram nesse trabalho maravilhoso. Então, pessoal, não tem como nós querermos ajudar se nós não cuidarmos primeiro de nós. A conexão não vai funcionar. Eu posso querer, mas se eu não tiver a condição, não vai funcionar. Vocês querem ver um exemplo? Vamos trazer aqui para o nosso campo da doutrina espírita, das casas espíritas. Como que funciona? Olha, nós temos aqui o passe. O passe é uma troca de energias salutares. Para quê? Para levantar,
para trazer a pessoa de volta, para dar energia para ela, para dar ânimo, para dar coragem, para dar equilíbrio. Mas, se quem estiver nesse trabalho não estiver conectado, não estiver em condições de receber para auxiliar, não vai acontecer. E do outro lado, quem está precisando, quem vem em busca do auxílio, também, se ele não abrir seu coração, se ele não buscar ali naquele momento, estar intimamente com Jesus, também não vai acontecer. Por quê, gente? Se a gente ouvir, mas não quiser seguir, não adianta. Não adianta. Então, temos que estar conectados o tempo todo, preparados o tempo todo, para essa troca. Todos nós aqui fazemos essa troca. Agora, como que isso acontece? É isso que a gente tem que atentar. Então, até os apóstolos, para eles irem e fazer o trabalho deles, eles também tiveram também, como eu disse aqui, eles eram pessoas simples, humildes, sem muito preparo, sem muito conhecimento, mas com boa vontade, com disciplina, com interesse, dispostos, gente. Não é diferente quando a gente está com vontade, quando a gente quer, se levanta, sai e não faz as coisas? Não acontece? Então é isso, estar dispostos para que possamos conseguir o objetivo. Então os apóstolos também, eles tinham também que estar atento a essa parte, para eles doar, para eles darem o que receberam gratuitamente. Gratuitamente. Eu vou trazer aqui uma passagem do Humberto de Campos, que vai colaborar conosco nesse estudo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente, só não vai não. Esse estudo está no livro Boa Nova, o capítulo 5, os discípulos. E traz aqui para nós. Jesus falando para eles, né, gente? Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concebido. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpergatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Olha que bonito, gente. Digno é o operário do seu sustento. Então Jesus
Jesus falou para eles: então vamos, pessoal, vamos trabalhar. Mas não leva nada. Não é para levar nada no alforje, não é para levar túnica, não é para levar isso, não é para levar nada. Sabe por quê? Porque o que eles precisavam, o que era necessário, eram as pessoas. Então eles não precisavam levar nada. Eles precisavam de ir ao encontro das pessoas. As pessoas que estavam mortas, que precisavam ser curadas, que precisavam receber os ensinamentos do Mestre. E ele continua aqui: em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja ir os bens dos céus. Então, prestem atenção. Buscai saberdes quem deseja os bens do céu. Com sinceridade e devotamento a Deus. E repartir as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que os retireis. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. A gente é muito gostoso, né? Quando a gente entra numa casa, a gente puder falar assim: paz esteja nessa casa, com o coração. Parece que entra uma multidão de energia boa, de alegria, quando você fala isso com profundidade, vindo lá de dentro. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Quer dizer, retorne essa paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as instruções, retirai-vos sacudindo o pó de vossos pés, isto é, sem conservar nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Em verdade vos digo que um dia virá em que menos vigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios de falsa crença, sem a sinceridade do coração. Então, gente, para você ver, ele está falando aqui que os pecadores vão ser amenizados nos seus pecados, mais do que esses que chegam falando de Deus, mas falando do lábio para fora. Olha como quando ele fala aqui que aqueles que não querem receber os ensinamentos, que eles retornam, bate o pé, tira a poeira e vai embora. Mas vai embora como? Como que eles vão embora? Com a paz no coração, não desejando mal para aquela aldeia, para aquele povo, mas em paz, indo em paz, porque eles levaram, eles foram, eles se colocaram à disposição. Mas lembra no início que eu falei da multidão? Que não querem ouvir? Aliás, que ouvem, mas não querem seguir? Então Jesus passa isso para eles. Bate o pé, sacode a poeira e vamos embora. Vamos levar para quem quer ouvir, para quem está disposto a levantar, a erguer. Esse é o objetivo de Jesus. Esse é o projeto de Jesus para todos nós. Aqui nós estamos falando dos 12
discípulos que saíram para essa missão. Então, eu vou perguntar para vocês: nós somos multidão ou nós somos discípulos? Deixa eu pegar aqui um finalzinho aqui. E tem uma passagem também que Jesus traz aqui, que é muito importante, sobre a questão das preces pagas, da troca. Naquela época acontecia muito isso. As pessoas precisavam, né, de alguma coisa material ou de cuidar de uma doença. Então tinha essa cultura de pagar a prece para obter essa situação. Mas o que eu quero trazer aqui é que tem muitas situações que até hoje nós ainda praticamos essa troca. A troca que a gente pede de carinho. Nós vamos sair do âmbito do dinheiro, de pagar para receber. Nós vamos sair desse âmbito. Nós vamos falar de sentimento. Quantas pessoas que não falam assim: poxa, olha o quanto que eu faço por você, você não percebe? Olha o esforço que eu faço para te ajudar, olha o sacrifício que eu faço. Isso, gente, é cobrar. Isso é mercadejar com os sentimentos e com várias situações. Isso acontece até hoje. Então temos que ficar atento nisso, nos vigiar. Nós estamos hoje no mundo capitalista, né? Então temos que trabalhar, né, que o boleto chega, né? Então, nada mais justo do que recebermos. Se trabalhamos, né, se fizemos algum tipo de trabalho, a sociedade nos paga. A empresa nos paga, o patrão nos paga, aquele que você prestou um serviço nos paga. Por quê? Porque nós fizemos o esforço de estudar, de aprender, de nos tornarmos profissionais. Então, nada mais justo do que você executar o seu trabalho profissional e você receber. Não é isso? Bom, mas tem muitas situações dentro desse campo do trabalho que nós podemos fazer muito, seja em qualquer profissão, seja advogado, seja psicólogo, seja médico, seja um corretor de imóveis, igual eu sou. Qualquer profissão, gente, pode dar a contribuição. De que forma? Olha, tem uma comunidade pobre, precisando que chegue lá alguém para dar um banho nas crianças, que chegue lá alguém para fazer um tratamento odontológico, que chegue lá alguém para defender uma causa, que chegue lá alguém para fazer uma faxina. E isso
dentro do nosso campo ainda profissional. Nós podemos fazer isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço duas pessoas, vou trazer de um exemplo. Eu conheço um barbeiro que, não sei se é uma vez ou duas vezes no mês, uma vez no mês, acho que é uma vez no mês. Ele tem um compromisso de ir visitar um dos seus clientes que não pode mais ir lá na barbearia para cortar o cabelo, fazer a barba. Ele vai todo mês na casa dessa pessoa, gratuitamente, exercendo uma profissão que ele fez curso, que ele se preparou, mas tirou 1 hora, 2 horas do seu dia, do seu tempo, e foi lá fazer esse trabalho. E caminhando dentro disso aí, nós temos também outras possibilidades de dar gratuitamente aquilo que gratuitamente recebemos. Vou perguntar para vocês: vocês recebem, por um acaso, do sol, do vento, da chuva, da natureza, algum boleto, alguma cobrança? É de graça, né, gente? É de graça. Olha, nós temos a inteligência. Esses números de neurônios que estão aqui é de graça. De graça. E nós temos uma outra possibilidade de colaborar com atendimento fraterno. O que seria esse atendimento fraterno? Nós falamos aqui, né? O que a casa oferece de atendimento aqui? Esse atendimento fraterno, gente, está fora do âmbito profissional de ganho. É um trabalho voluntário, voluntariado. Esse trabalho voluntariado, só para fortalecer esse trabalho, lá nos Estados Unidos, os voluntariados, eles são cadastrados. São todos cadastrados. Todos têm credenciais. E eles podem entrar aonde precisar. Só chegar e apresentar o documento. Eles executam esse trabalho com muito amor, com muito carinho e com responsabilidade. Como se fosse o trabalho deles, de ganho. Mas o ganho deles, gente, é outro. É outro. Mas eles têm o compromisso, têm a responsabilidade de estar executando o trabalho com compromisso. Tem o dia certo, tem a tabela, né, tem os horários, eles não faltam. Eles não faltam. Nós estamos com um trabalho grande em todas as casas, né, em todos os lugares, nessa questão do voluntariado. É uma questão mesmo cultural, gente, e também de entendimento. E eu tenho certeza que esse estudo de hoje vai nos ajudar bastante nisso, para que a gente olhe para dentro, para a gente entender o que Jesus trouxe para nós, o que Jesus entregou para nós. Ele cobrou alguma coisa? Ele nos deu, gente, tudo, ensinamento, direcionamento, a vida. Bom, então, esse trabalho de voluntário, gente,
Todos podem fazer, mas tem que ter responsabilidade, tem que ter compromisso. Sabe por quê? Na hora de uma família assistida, tem lá o almoço. Essa pessoa não vai, o que aconteceu? E vocês podem ter certeza, não tem pagamento melhor do que você olhar para uma criança, cuidar dela, dar banho, dar comida, trocar a roupinha dela, e você recebe o sorriso. Tem salário maior que esse? Nós temos que refletir muito, porque esse ser que esteve aqui, que trouxe isso tudo para nós, e que nos ensina, é um ser simples. Ele não está exigindo, não está pedindo para que façamos nada além do que damos conta. Faça o simples. Jesus é simples. E o simples, eu tenho certeza, nós não damos conta. Basta termos a vontade, a disciplina e a disposição. É fácil? Quem disse que seria fácil? Quem fala que vai ser fácil? Jesus. Jesus diz para nós: tereis aflições, tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é o exemplo de Jesus para nós, gente. Então, agradeço a vocês pela participação e de estar aqui conosco. Espero ter colaborado com vocês, né, que a gente possa extrair, igual eu falei, um pouquinho desse ensinamento, para que a gente realmente entenda, né, a importância desse dar gratuitamente. O que nós recebemos, todos nós recebemos de graça. Todos nós. Não tem ninguém aqui que não recebeu. Ninguém. Então, gente, são muitas formas da gente levantar, da gente erguer. E é isso que Jesus quer. Que a gente colabore com as pessoas, que a gente busque as pessoas. Foi o que os apóstolos fizeram. Saíram em busca de pessoas para levantar, para erguer. Muita paz no coração de vocês. Obrigado. Agradecemos ao Antônio, né, pelo estudo da noite. Espero que todos possam ter absorvido bem tudo aquilo que foi dito, possam guardar bem fundo no coração, né, para que possamos colocar em prática no dia a dia, que é o mais importante de tudo, né, é trabalharmos isso dentro de nós mesmos, buscar no dia a dia estar praticando todos esses ensinamentos, né, buscando crescer, melhorar, seguir pelo menos um pouquinho os passos que Jesus nos ensinou. Logo após a prece final, aqueles que forem tomar o passe podem se organizar aqui à minha direita, né? Que
todos poderão receber o passe normalmente. Então vamos fazer a nossa prece final, agradecer a Jesus pelas bênçãos dessa noite, agradecer pelo dia que tivemos e por tudo que nos aconteceu nesse dia, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos podendo ouvir coisas que nos ajudem a crescer, a melhorar, que os estudos possam nos fazer crescer a cada dia. Pedimos ao Divino Mestre que nos ampare e nos fortaleça na nossa caminhada, fazendo que possamos abandonar todas as coisas ruins que possamos fazer e nos fortalecer para fazer o bem, para caminhar no amor, na fé, na boa vontade para com todos aqueles que estão à nossa volta. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos.